Olá, caros alunos e alunas. Aqui é o professor Antônio Carvalho novamente. E na aula passada nós fizemos a animação do personagem. Então a gente colocou vários quadros para ficar mostrando como é que ele anda, né? Então a gente fica alternando entre várias imagens para mostrar a animação do personagem. E nesta aula nós vamos abordar sobre a máquina de estado. Ou seja, nós vamos fazer com que o personagem tenha vários estados possíveis, ou seja, vários conjuntos de animações possíveis, né? Conjunto de frames possíveis. Então vamos primeiro entender o que é a máquina de estado e depois a gente parte para fazer essa mudança no nosso código. Bom, a máquina de estado, na verdade, é um conceito que foi criado há um bom tempo atrás que determina as situações possíveis de uma máquina. Né? Uma máquina, você pode assumir que tudo é uma máquina. Né? O corpo humano é uma máquina, o planeta Terra é uma máquina, tudo é uma máquina. Tá? Então a gente pode assumir as situações possíveis. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você pode. Você está numa situação, né? Você está acordado, mas você ainda está deitado na cama. E aí os estados possíveis naquele momento que você está acordando de manhã é levantar ou continuar deitado. Tá? Então você tem essas duas situações possíveis. Aí quando você toma um dos estados, né, por exemplo, você escolhe levantar, aí você vai estar num outro estado, que é o estado de pé, levantado. E isso vai te levar a outros estados. Por exemplo, posso ir ao banheiro escovar os dentes, ou posso beber um copo d'água, ou posso ir para a cozinha já tomar um café. Então a gente tem outras situações possíveis. Como esses estados, cada um dos estados leva a uma quantidade de estados que normalmente é finito, né, uma quantidade finita, a gente costuma chamar a máquina de estado de máquina de estados finitos. Tá? Porque ela vai estar entre um estado entre vários conhecidos. Né? Isso porque nós estamos abstraindo um pouco. A gente sabe que quando acordamos de manhã, na verdade, não são só dois estados, né? Levantar ou ficar deitado. Você ainda pode ligar a televisão, abraçar o cachorro, tem um monte de coisa, um monte de estados, e se você for pensar profundamente, isso é uma situação praticamente infinita de estados possíveis. Né? Então a gente chama, numa máquina real seria uma máquina de estados infinitos. Só que a gente abstrai um pouco e apenas busca os estados finitos. Num jogo, por exemplo, nós temos dois estados que são muito conhecidos. A gente está jogando e quando aperta a tecla P ou um botão específico lá, ele vai para um outro estado que é o pausado. A representação dos estados é feita com bolinhas e setinhas para mostrar a transição. Então, de um estado jogando, ele pode ir para um outro estado, seja lá qual for, tá? E a gente mostra a transição, né? A setinha que leva de um estado para o outro. E essa setinha a gente normalmente põe o que é que tem que fazer, né, para poder transitar deste estado para este estado. E outra setinha para mostrando como é que volta para o estado anterior e o que é que tem que fazer para voltar para o estado anterior. Se é que volta, tá? Pode ser que de um estado, sei lá, você tomou café, você acordou de manhã e tomou café, você não vai voltar para o estado dormir. Então, normalmente você vai seguir para outros estados. Então, dependendo da máquina de estado, pode ser que tenha a transição de um estado para outro, depois pode ser que tenha a possibilidade de voltar, pode ser que não tenha. E também, por exemplo, quando está jogando, o jogador pode apertar as setas, barra de espaço, então ele sai do estado jogando e volta para o estado jogando. Ele fica no mesmo estado jogando. Então você faz uma setinha transitando do mesmo estado, de um estado para ele mesmo. Tá? Então normalmente a gente usa esse tipo de diagrama. Num jogo, é claro, a gente controla os estados jogando e pausado usando essa máquina de estados e a gente coloca o estado atual do jogo dentro de variáveis, né? Então a gente tem lá, a gente cria uma variável para guardar qual é o estado atual. Essa variável ela pode ser uma variável numérica, textual, sei lá, um boolean, qualquer coisa, né? E aí a gente pode modificar o comportamento do nosso jogo de acordo com o valor da variável. Então, a gente poderia ter esse exemplo aqui, deixa eu aumentar um pouco a tela para vocês. Nós temos um caso de um jogo, tem uma variável chamada estado, que tem um texto chamado jogando,
E aí no meio do nosso jogo a gente verifica se o estado é jogando. Se for jogando, ele vai tomar algumas decisões. Se não estiver jogando, se ele estiver pausado, né, então ele vai tomar outras decisões. E se não tiver nem jogando nem pausado, se tiver sair o estado, então ele vai fazer outra atividade. Tá? Então você pode usar essas variáveis para controlar o estado e tomar decisões com base nessas variáveis. Então vamos fazer uma mudança no nosso jogo para contemplar primeiro esse estado e depois eu mostro como é que a gente faz essa mudança para contemplar o estado no personagem. Tá? Então nós vamos fazer aqui no nosso jogo, vamos criar uma variável chamada estado. Estado igual, vamos botar jogando, né? Estado jogando. Então os estados possíveis será jogando e pausado. Vamos escrever em maiúsculo, fica mais fácil, mais elegante. Então o estado vai ser jogando ou pausado. Tá? Na hora que a gente estiver processando o jogo, quando estiver processando o jogo, então a gente só vai processar as regras do jogo se o estado for jogando. Então aqui a gente coloca um if. Se o valor da variável estado for jogando, a gente vai processar as regras do jogo. Tá? O pintar a tela vai acontecer em qualquer estado, então ele sempre pinta a tela. Tá bom? E capturar os eventos, o evento do kit, ele realmente captura em qualquer situação. Tá? Mas ele só vai pedir para o player tratar os eventos se o estado for jogando. Então aqui a gente bota jogando. Então se o estado for jogando, ele trata os eventos. Tá bom? E se o estado for pausado? Se o estado for pausado, ele vai... ele não processa o update, né? Continua mostrando as coisas na tela e não processa os eventos do jogador. Então, se o cara apertar as teclas lá, o jogador não se move, continua do mesmo jeito. Tá bom? Muito bem. E como é que a gente transita de um estado para o outro? Então, a gente pode fazer uma tecla, por exemplo. Se o evento for do tipo keydown, Pygame keydown, né? Keydown. Então a gente pode fazer o seguinte: vamos verificar se a tecla é a tecla P, Pygame K_P. Se o cara apertou a tecla P, a gente vai transitar do estado jogando para o estado pausado. E se ele tiver em pausado e apertar P, então ele vai para jogando. Aí a gente faz um pequeno if aqui. Se o estado atual for o jogando, então o estado atual vai ser pausado. Tá? Caso contrário, o estado atual vai ser jogando. Então, dependendo do que está acontecendo, né? Se ele estava pausado, ele passa a ser jogando, e se ele estava jogando, ele passa a ser pausado. Então, a gente está trocando o estado. E só trocando o valor da variável, já vai trocar o comportamento do nosso jogo. Então, vamos dar play. E aqui a gente está vendo que o bonequinho está correndo. Vamos botar. Eu vou aumentar o tamanho desse personagem para a gente não ter que ficar usando a lupa todo instante. Tá? Então, o personagem está correndo e quando apertar a letra P... Deixa eu dar o foco aqui. Apertar a letra P, ele pausa, ele para de correr. Eu aperto a letra P novamente e ele volta a correr. Então a gente troca o estado do jogo dessa forma. Tá? Muito bem. Essa é a ideia do estado no jogo. Tá bom? Só que nós vamos fazer esse estado no personagem também. Então, por exemplo, lá no nosso player personagem, na classe personagem, nós vamos ter aqui uma quantidade de frames que determina que o personagem está vindo para baixo. E uma quantidade de frames para determinar que o personagem está indo para cima, depois para a esquerda e depois para a direita. Então vamos criar as possibilidades de estados do personagem. Então nós vamos criar um estado chamado andando para cima, tá bom? E vai ser um conjunto de caracteres. Vamos ver quais são. Então, andando para cima é esses três aqui. Então, vamos lembrar lá: 0, 12, 24, 36, 37, 38,
39, 40, 39, 40, 41. Então, a sequência é 40, 39, 40, 41, tá? Então, esse é o andando para cima. Nós vamos fazer um outro estado para o jogador chamado andando para baixo. Então, a informação do estado, ao invés de ser um texto, na verdade vai ser uma lista que vai determinar quais são os frames que serão mostrados naquele jogador. Então, andando para cima, o andando para baixo já é esses daqui, né? Então, o andando para baixo vai ser esta lista aqui. Vamos fazer o andando para a esquerda. Esquerda. Então, andando para a esquerda, nós vamos ter esses daqui, né? 0, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vai ser 16, 15, 16, 17. Então, a gente bota aqui 16, 15, 16, 17, tá? E, por último, o andando para a direita. E aí vamos fazer a sequência do andando para a direita, que é isso daqui, 0, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, 28, 27, 28, 29. 28, 27, 28, 29. Tá bom? Muito bem. E ele vai começar andando para baixo. Então, a gente diz que o conjunto de frames, né, atual vai ser o andando baixo, tá? Muito bem. Então ele vai começar andando para baixo. Vamos pegar a lupa lá. Está andando para baixo, tá? Muito bem. Vamos parar esse estado aqui. Joia. E vamos agora trocar a situação do personagem. Então ele está andando para baixo, mas se eu apertar a seta para cima, ele vai começar a andar para cima, né? Então a gente vai fazer naquele processar evento essa troca do estado. Então aqui no tratar eventos do personagem, quando ele apertar para a esquerda, ele, além de mudar a velocidade para ir para a esquerda, nós vamos mudar aqui o estado dele, né? Vamos colocar aqui que é onde ficam os frames. Vai ser o conjunto chamado andando esquerda, tá? Quando ele apertar a seta para a direita, os frames vão ser agora o conjunto andando direita. Quando ele apertar a tecla para cima, os frames vão ser o conjunto andando cima. E quando ele apertar para baixo, os frames serão o conjunto self andando baixo. Tá bom? Muito bem. Vamos dar um play novamente. E aqui a gente já está trocando o estado dele. Vamos pegar o zoom aqui. Talvez eu tenha que diminuir um pouco a velocidade. Ó. O personagem está aqui. Se eu apertar a seta para a direita, deixa eu botar o PyGame no foco, apertar a seta para a direita, ó, ele está andando para a direita. Se eu apertar para a esquerda, ele está andando para a esquerda, para baixo. Opa, peraí que ele não para, né? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, tá? Então, ele está andando e conforme a gente aperta a seta, ele vai andando naquele sentido e troca os frames para mostrar que está andando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá bom? Ele não para, né? A gente percebeu que ele não para. E vamos fazer, então, ele dá uma paradinha. Para fazer ele dar uma paradinha, nós vamos apenas criar mais alguns estados. Então a gente cria aqui, ó, tem os estados andando cima, baixo, esquerda, direita. Vamos criar os estados parado. Parado cima. O parado cima é um conjunto de frames, só que é um conjunto com apenas um frame, que é o 40. Que é esse frame dele paradinho aqui. O parado baixo é um conjunto de frames, só que é o conjunto com o número 4 só. O parado esquerda é um conjunto contendo apenas o frame 16. E o parado direita é um conjunto contendo apenas o frame 28. Tá? Então a gente... 28 aqui.
Então a gente tem aqui os estados, né? Os diversos estados, e vamos fazer esses estados parados também. Então a gente volta lá na parte que cuida do tratamento de eventos. E agora, para dizer que o personagem parou, nós vamos fazer o key up. Então a gente verifica aqui o key up. Se o cara soltou uma tecla, então a gente vai dizer que o personagem parou. Então se ele soltar uma tecla, nós vamos verificar qual é a tecla solta. Se a tecla solta for pygame.keyLeft, se for a tecla da esquerda, o que a gente faz? A gente zera a velocidade para ele não se locomover mais, então a gente deixa a velocidade zero, e a gente muda o conjunto de frames para ser o frame parado, a gente está falando parado esquerda, então ele vai ser o conjunto parado esquerda. Eu não vou digitar tudo de novo, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, já andamos um bocado nesse vídeo, vamos copiar este e este, tá? Então copiei 3 vezes aqui, agora vamos testar as outras teclas. Se for tecla para a direita, então zera a velocidade X e ele vai estar parado direita. Se a tecla apertada for tecla para cima, zera a velocidade agora Y e ele vai estar parado cima. Se a tecla pressionada for tecla para baixo, ele vai zerar o Y e vai estar parado baixo. Pronto, agora a gente pode testar o nosso personagem. Vamos aumentar aqui a lupa para a gente poder ver ele. Tá? Vamos botar aqui 300. Ó. E se eu apertar para a direita, ele vai andar. Vou botar o foco aqui. Se eu apertar para a direita, ele anda para a direita e deu pau. Espera aí que alguma coisa não deu certo. Estourou o range. Estourou o range. Por que estourou o range? Vamos ver. Estourou o range porque a gente trocou o conjunto de frames e na hora de atualizar, a gente aumentou o índice. Ah, tá. Ó, na hora de atualizar, a gente aumentou o índice, a gente apenas troca o índice e verifica se ele estourou o conjunto de frames, se acontecer esse cycle count maior que cycle pause. Então a gente faz o seguinte, a gente tira esse teste aqui desse if principal. Então ele apenas verifica o conjunto de frames, né? Verifica o índice atual, se ele é maior que o conjunto de frames, se for ele zera. Então a gente não vai ter mais esse problema. Tá? Vamos rodar, vamos pegar a lupa aqui, aumentar o nosso aqui, e agora a gente pode andar para a direita, soltei ele para, tá vendo? Direita, soltei ele para. Vamos para a esquerda, soltei ele para. Para baixo, soltei para cima, soltei para. Tá bom? Então a gente fez aqui os estados do nosso personagem e vejo vocês na próxima aula. Tá? Nessa aula aqui a gente aprendeu sobre os estados do personagem. Na próxima aula nós vamos fazer a parte de colisão. Vamos testar para ver se o personagem está colidindo com algum elemento do cenário. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até breve.